Olá, amigas e amigos do grupo Orquidioterapia. Estamos mais uma vez aqui de volta, compartilhando nossos conhecimentos com vocês, e cada vez que a gente compartilha algo, sempre é para o melhor. Então hoje nós vamos falar um pouquinho das fases que tem as nossas orquídeas. Ao total são 4 fases, das quais nós estamos ensinando e passando nossos conhecimentos a vocês. Depois do corte, aí a gente vai agora comentar um pouquinho sobre cada fase que tem as nossas orquídeas. Embora elas sendo reinventadas ou saindo novidades, geralmente elas são de semente, mas nós vamos falar dos nossos conhecimentos que vamos passar para vocês, daquilo que vocês já viram em todos os vídeos que a gente fez. Então, nada mais, nada menos do que nós começar e falar sobre essas fases. Primeira fase que a gente tem para vocês observar na orquídea de vocês, quando vocês fazem uma nova muda e plantam ela. Essa aqui é a fase número 1, a primeira fase. Após o corte de uma muda, vocês plantam no novo vasinho. O que vocês vão dar para ela? Vocês vão dar enraizador até ela atingir os 2 meses, até 2 meses e meio. Isso então a cada 8 dias. Claro que nesse intervalo vão intercalando e vão colocando água para ela também. Mas em 8 dias vocês fazem, dão para ela enraizador, tá? Seja ele da forma que vocês, cada um de vocês quiser e optar, tá? Essa então seria a primeira fase, que é o enraizamento, que é o plantio. A segunda fase vai ser colocada é o crescimento. Quando vocês atingiram essa meta que ela enraizou, então ela já passa pro crescimento, tá? O crescimento, o que acontece? No crescimento vocês já podem colocar um outro tipo de adubo nelas, mas sempre cuidando, gente. Olha aqui bem para mim, olhem para mim o que eu vou dizer para vocês. Cuidem muito, não exagerem no adubo. Vocês têm que cuidar muito para não queimar a folha dela. Por exemplo, se vocês acham que a orquídea tem que estar pronta amanhã, depois, ela tem, nós estamos falando hoje só de fases. 2 meses, 2 meses e meio, ela é uma planta nova. Depois ela passa para uma planta jovem. E aí vocês têm que cuidar muito quando vocês vão adubar ela, para não queimar a folha e nem a raiz dela. Muito cuidado, gente, com adubo. Sempre se aconselhem bem, coloque, não bote, fulana botou esse adubo e a dela tá bonito, eu vou colocar. Mesmo assim, a orquídea de vocês está acostumado a um tipo de adubo, daqui 14 dias, 8 dias vocês colocam outro adubo. Isso vocês não devem fazer, porque eu tenho experiência de plantas que eu tenho e floresce cada ano, e nem por isso elas às vezes nem são adubadas. Elas não necessitam, mas por estar muito aglomeradas, muito junto, ela não recebe do ar o suficiente. Daí sim a gente entra com um pouquinho de adubo, mas sempre na dose certa. Adubo demais, água demais, faz mal a nossa planta. Cuidem bem isso, porque vocês podem estragar a planta de vocês, vocês podem queimar a planta de vocês, obrigando ela a entrar numa fase exagerada no cultivo delas. Essa aqui então está na fase de crescimento, ela está com os 3 meses plantadas.
Aí depois vem um período mais longo, daqui 2 meses, essa aqui tá com 2, essa aqui tá com 3. Agora nós temos a fase da floração. É a terceira fase. Floração. Quando ela está com flor, eu sempre evito adubar. Aí vocês cortam, ela tá bonito, tá com flor, não adubem mais ela, tá? Essa é a fase dela. E se vocês conseguir pendurar ela, quando o vaso tá mais cheinho, olha aqui, essa aqui tava pendurado, veja só as raízes bonitas que ela tem, né? Por isso eu sempre digo, um pouquinho de adubo, o resto a natureza se encarrega, o ar se encarrega, de lá ela tira o seu sustento, tá? Essa então é a fase da floração, que seria a terceira fase. Daí vem a quarta fase. A quarta fase é o quê? É a limpeza depois da floração. A gente faz a limpeza, nós estamos falando das catleias, tá? Hoje nós vamos fazer um vídeo só sobre as catleias. A quarta fase é a limpeza dela. Vocês tiram esses galinhos que sobraram aqui, já são secos, ou vocês conseguem eliminar depois da floração, logo depois da floração, melhor ainda, porque dentro daquele canudinho que tem a flor, geralmente se acumula água e vai apodrecer. Essa parte aqui, ela vai apodrecer. Aí sempre tiram o canudinho que tinha flor, cortem assim como a flor cair, tá? O que vocês fazem depois? Depois vocês deixam ela, limpam ela, dão água, deixam ela 1 mês sem dar nada para ela. Deixam ela, né, no período da dormência, quer dizer, de descansar. Depois da sua longa floração, ela precisa de um certo tempo de repouso, de descanso, digamos assim, para explicar melhor na simplicidade para vocês, porque eu sempre gosto de falar com meus amigos e amigas do jeito que eles melhor entendem a sua como cultivar a sua orquídea. Deixam ela, e nesse período depois da floração, o que vocês mais podem fazer? Vocês podem dividir, podem fazer muda dela e começar tudo de novo. Aí vocês tirando uma muda, vocês começam a fase 1. Mas vamos à fase 4. Depois que ela floresceu, vocês deixam ela por 1 mês limpa só com água. Aí vocês começam a dar de novo o adubo, manutenção para ela. Não vão logo depois da sua floração, quando vocês limparam, dar adubo floração. Vocês começam lá, por exemplo, o adubo 20-20-20, esse, ou mais fraquinho ainda, vocês têm que começar tudo de novo para ela poder florescer. Se vocês vão dar o adubo floração para ela, que acabou de florescer, vocês estão danificando também a orquídea novamente. Então, se o vaso estiver mais cheio e vocês não quiserem replantar, não precisam replantar ela, porque ela tem mais espaço. A raiz saindo para os lados. Se vocês não gostam disso, mas a gente que trabalha com isso gosta de ver as raízes, então deixam elas. Essa aqui já é diferente dessa aqui que estava sempre pendurada. Se vocês conseguem pendurar, quando ela está nessa fase de sair as raízes, penduram ela. Vocês não precisam fazer nada, não precisam repor nada, só dar água e adubar. E vocês não exageram na água, ela estando pendurada, porque ela vai receber a água e vai acumular aquela que ela precisa até ganhar água de novo, tá? Tendo ela, vamos falar de uma bem simples agora, tendo ela em cima de uma prateleira ou em cima do muro de concreto, o que acontece? Essas raízes, aqui vocês podem ver nas pontinhas,
elas estão se danificando, elas estão queimando. Essas aqui já estão mais verdinhas porque elas estão mais ao ar livre, tá? Se vocês quiserem deixar ela, não tem como pendurar, vocês até podem cortar essas raízes aqui, porque igual elas não vão para dentro, porque vão encostar ou na outra que tá do lado, ou encostar onde elas estão, em cima daquilo que elas estão, tá? O que que acontece? Toda ela pode ser feito com adubo foliar. Desde o começo até o final do ciclo, que é o quarto ciclo que a gente tem. Pode ser o adubo foliar, tanto no substrato como na folha. Isso vocês sempre vejam, mais adiante nós vamos fazer também um vídeo sobre isso. A flor, essa vocês não devem molhar para que ela dure mais, tá? Só molhem o substrato e até onde alcançar ali, para não a água chegar até a florzinha para estragar a sua floração, que vocês querem ter mais tempo curtindo a florada da orquídea de vocês. Era isso e até um outro vídeo, se assim vocês quiserem e aprender conosco, que a gente sempre está ali. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou querem acessar os vídeos, compartilhem eles com nós e para suas amigas. Acesse o site acima ou abaixo do nosso vídeo e aí vocês estão, entrem em contato, anotem cada vez que a gente tem um novo vídeo e daí procuram por esse vídeo no YouTube, que vocês sempre terão informações novas, conhecimentos que a gente está compartilhando com vocês. E no mais, tudo de bom e até um outro vídeo.